Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Papiando a Palavra, o Papiando de número 56. Olha, para quem achava que não ia passar de 5, no meu caso, já passou e muito, então tá só crescendo, graças ao Eterno primeiramente e graças a você que nos acompanha fielmente aí, divulgando o nosso conteúdo, curtindo cada bate-papo, dando seu feedback, seja para elogiar, seja para melhorar. Então, a gente está aí para poder ouvir todas as opiniões, todas as questões e analisar segundo o bom senso e, é claro, segundo a palavra de Deus. Você que está chegando aqui agora, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comenta, compartilha. Aponta o teu celular para os QR Codes que estarão aqui no layout. Tem duas surpresas para você lá. Tenho certeza que você vai gostar. E hoje estou aqui com a presença ilustre do meu amigo, e já posso chamar de amigo, Milton Queiroz, homem de Deus, um cara que me deixou emocionado com o seu testemunho de vida sem saber, né, antes da gente começar a conversar. E você que ainda olhou assim agora ou ouviu através do Spotify, mas por que que você ficou emocionado com o testemunho de vida dele? Aí já fica aqui uma ideia para você ficar até o final, que eu tenho certeza que você também vai se emocionar bastante, né? Esse homem de Deus, amigo, cara, muito gente boa, Milton Queiroz. Se apresenta para a galera aí, meu amigo. Fala aí, quem é o Milton? Ô, meu irmão, primeiramente, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui, de verdade. Me sinto privilegiado por ser convidado para estar nesse podcast. E quem é o Milton, né? O Milton é um mensageiro que tem 38 anos de idade, casado com a Débora há 17 anos, e juntos nós temos dois filhos, o Caio, de 12 anos, e o Daniel, de 9 anos. E já há algum tempo nós estamos aí numa luta contra, né, um inimigo que tenta nos derrubar, que é essa enfermidade esclerose múltipla, mas isso não tem roubado a nossa alegria, não tem roubado a nossa fé, e me sinto encorajado pelo Espírito Santo de Deus a levar uma mensagem de fortalecimento, de fé, para aquele que nos acompanha e nos ouve. Amém. Ô, meu amigão. E assim, a gente estava conversando, né? Nosso, só para a galera que está aí nos acompanhando, né? O nosso pré-bate-papo foi um tempo muito curto, né? Aproximadamente aí 1h05, 1 hora mais ou menos. Falamos de diversos assuntos, conversamos de várias coisas. Já foi um tempo bem edificante e tenho certeza que vai continuar sendo esse tempo maravilhoso aí, nossa gravação, nosso bate-papo. E você falou aí, né, dessa questão, desse problema que você descobriu há tempo atrás, né, que já convive com isso há um tempo, a família ali junto, né, somando, e a importância da família estar abraçando nesse momento, ainda que eu veja que você leva de uma forma um pouco mais tranquila, mas é uma situação complicada. Então é um pouco, como é que eu posso dizer, difícil, né? Talvez até de falar sobre isso, né? E aqui eu estou olhando para outro lugar porque eu estou ficando emocionado mais uma vez de falar sobre essa questão. Mas conta pra gente aí, meu amigão, como é que é lidar com esse problema da esclerose múltipla, né? Como é que está sendo para a família desde o começo lidar com essa grande dificuldade? Bom, Rafael, primeiro que a gente não é preparado para isso, né? A gente sempre é pego de surpresa por situações como essa, né? Ninguém faz um planejamento para ficar doente, né? Então, mas são coisas que acontecem, né? O Senhor Jesus falou lá em João que no mundo nós teríamos aflições, né? E as aflições, ela vem acompanhada de doença,
perda de uma pessoa amada, enfim, os problemas da vida humana. E já tem algum tempo, né, são 13 anos que eu enfrento essa batalha, e eu posso dizer para você que a cada dia é um novo ressignificar da vida, né? Confesso para você que já teve um tempo que eu já tive mais desmotivado, sim, porque isso é humano, né? Dizer para você que eu estou feliz todos os dias, não estou sendo verdadeiro com você, porque eu não sou super-herói, né? Não sou um X-Men para dizer que eu não me abalo com nada. Sim, eu fico triste, a gente passa por muitas situações difíceis, mas eu enxergo que aquilo que Paulo fala, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é isso que eu busco desfrutar na minha vida, né? Quando eu estou fraco é que na verdade eu estou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza. E a gente, cara, busca lidar com isso de uma maneira muito leve, né? Porque a própria Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, né? Então, leve porque é possível suportar e momentânea porque tem hora para acabar, ela produz um eterno peso de glória. Então, a gente busca viver dessa forma, porque aquilo que a gente pensa que vem para nos matar, na verdade, vem para nos elevar, nos projetar, não no sentido de status, né? Mas nos projetar espiritualmente, né? Para a gente se tornar uma mensagem, uma autoridade na vida do outro, né? Porque nós somos uma mensagem para o próximo. Nós estamos aqui para ser uma mensagem para aqueles que estão nos observando. Depois que eu entendi isso, quando eu fico um pouquinho mais desanimado, eu logo penso que não posso ficar desanimado mais tempo. Eu imagino como se fosse uma luta, sabe, Rafa? Você está no ringue. Quando você está lutando, é impossível você não levar o golpe, né? Se você está no ringue, você entrou ali para lutar e para bater e também para apanhar, em algum momento sofrer algum golpe. Mas eu costumo dizer o seguinte: quando você pode até cair, mas não demore para levantar, né? Então a estratégia tem que ser essa, assim, ó, a minha estratégia é ficar de pé o máximo possível, mas se cair, eu vou levantar rápido. Então a minha vida tem sido assim, cara, nos momentos que eu percebo que eu caí, que eu estou ali quase sendo nocauteado, logo eu recupero a consciência de que sou filho, de que sou amado e que tem o Espírito Santo habitando em mim, logo eu me levanto e retomo a batalha. Então é dessa forma que a gente tem levado, né? A minha família tem sido para mim um porto seguro, um refrigério. Os meus filhos, que são maravilhosos também, sempre me ajudando, sempre orando por mim. Eu tenho, né, uma família que ora por mim. Eu tenho amigos que creem junto comigo. Então sempre é bom lembrar que quando você desanima, tem sempre alguém que está junto com você, que não permite que você fique desanimado, porque ela está ali lutando, orando, crendo junto com você. Então é dessa forma que eu procuro, né, enfrentar esse gigante aí, meu irmão. E assim, deu para perceber, antes da gente começar a gravar, logo assim que eu te mandei o convite aqui pela plataforma, você aceitou do carinho do seu filho, não sei se é o mais velho ou se é o mais novo, que estava ali te ajudando, né, a colocar, organizar aqui o cenário e tudo mais. Eu olhei assim e falei, pô, ali já deu para ter uma noção do quanto que você é amado e acolhido pela sua família, né? Um outro exemplo também foi na live que você fez lá com a Vivi. E Vivi, forte abraço aí, muito obrigado por indicar esse amigão para trocar ideia. Viviane também, que é incrível demais, muito gente boa. Sim. E da sua esposa, né? Ela até brincando com a sua esposa e tudo mais. Eu comecei a rir da forma que você falou. Essa aqui é a minha esposa, Débora Pitbull. Eu É, fiquei assim, eu falei, meu Deus. E ela vulgo rindo, Debinha Pitbull. e ela muito alegre, muito pra cima. E isso é muito importante
em meio à dificuldade, né? Manter a alegria, manter o humor lá em cima, como você bem disse, né? Não é garantia de que todo dia vai estar dessa forma, porque somos seres humanos, né? Então tem dia que a gente está mais para baixo, outro dia que estamos mais alegres, mas só de ter isso em nossas vidas, né? Seja na sua família com os problemas que vocês enfrentam, seja na minha família com o problema que nós enfrentamos, e da família sua também, que você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse exato momento, também tem que manter a alegria lá em cima, né? Porque é bem verdade que a palavra vai nos dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Nossa força para ficar de pé, a nossa força para encarar tudo aquilo que acontece. Eu costumo dizer, assim, Rafael, eu levo a vida a sério, muito sério, mas não fiquei sério para a vida. Então a gente brinca, cara, com as nossas lutas, a gente fica tirando onda, né? Minha esposa, cara, ela é realmente assim muito animada, muito motivada e assim, eu posso dizer a você que ela foi um reforço enviado do céu para me ajudar nesse tempo, né? Porque passar por isso não é fácil. Mas aí Deus te manda uma esposa querida, maravilhosa e manda dois filhos também que são maravilhosos. Então, é verdade, eu me sinto muito amado por Deus e eu me sinto amado pelos irmãos, né? Por exemplo, me sinto amado por você, me sinto amado pela Viviane, né? Que foi a nossa querida que indicou para estar aqui com você. Então, eu percebo o amor de Deus, eu me sinto cercado pelo amor e pela bondade de Deus. E isso está em nós, né? Não preciso de autoafirmação, não preciso de uma afirmação do próximo. Eu já tenho uma própria autoafirmação do amor de Deus. Porque está escrito, né, que o amor de Deus, ele é testificado pelo Espírito que está em nós, né? O próprio Espírito testifica com o mesmo Espírito que sou filho, que sou amado. Então eu sinto esse amor, seja das pessoas ou seja da minha própria família. E se sentir assim é algo maravilhoso, né? Porque a gente tem um gás diferente para lidar com todos os problemas, né? Porque a vida ela é normal, não tem problema, é super normal. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que acha que na sua vida não tem problema ou tem muito problema, o que está acontecendo na minha vida, você está vivendo. Só isso. Simples assim, não tem muita coisa o que fazer, né? Por exemplo, Jesus Cristo vai dizer, orando a Deus, ó, eu não te peço que o tire do mundo. A gente vai ficar aqui, a gente vai sofrer, a gente vai passar por situações que nós não queremos passar. Ele só pede ao Pai que nos livre do mal. Então, a gente precisa entender isso de uma forma mais clara, de uma forma mais realista, né? Que viver nesse mundo é sofrer em alguns momentos, é passar dificuldades. Então, isso vem para o justo, vem para o injusto, vem para o crente, vem para o não crente, e isso é completamente normal dentro da nossa vivência. Então, não fica aí você que está nos ouvindo, nos assistindo, desesperado com o que está acontecendo, mas continua aqui nos ouvindo e nos assistindo, que você tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, porque a gente está aqui trocando uma ideia e falando da nossa própria vida, né? Sim. E que serve de testemunho para a vida de outras pessoas, né? Talvez nesse episódio, Milton, tem alguém que pode Uhum. estar passando pelo mesmo problema que você passa, mas nunca É, teve alguém ou uma referência e olhar assim e falar, nossa, ele tem o mesmo problema do que eu e tá falando tranquilo, né? Tem momento que tá rindo e tudo mais. Por que que eu não sou assim? Então pode ser uma grande oportunidade dessa pessoa, é. Deus trazer uma paz ao coração, né? Então eu acho que a troca de experiências ele é algo extremamente importante na nossa vida e como testemunho para aquele também que não conhece o Sim. Cristo, né? Quando a gente olha para a Bíblia, Rafael, a Bíblia não esconde a experiência do sofrimento, né? Você vê lá várias histórias, José, você vê Davi, você vê Daniel,
você vê o próprio Cristo, você vê Pedro, não esconde a experiência de ninguém. Então, é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque em vez de você buscar entender as coisas de uma ótica puramente humana, natural, olha para a Bíblia, né? Olha e veja que o próprio Deus se dispôs a sofrer, a enfrentar uma vida humana como a nossa e passar por tantas situações e sofrer mesmo, como um homem, como um Deus encarnado, passou por aquilo que cada um de nós vivemos, a rejeição, às vezes, o desprezo, né, a humilhação, passou por tudo isso. Então, nós não podemos olhar para o nosso Deus, o nosso Cristo, e dizer assim: olha, o Senhor não sabe o que eu passo, porque Ele sabe exatamente o que cada um de nós passamos. Ele sabe tanto que ele se dispôs a passar com você o problema. É a mesma história dos jovens hebreus na fornalha. Deus poderia ter livrado eles de passar pela fornalha? Poderia. Deus poderia, porque eles só foram parar lá porque eles honraram o nome do Senhor. Eles não se curvaram à estátua. Mas o que acabou acontecendo? Eles pararam lá dentro da fornalha. E o que Deus fez? Deus entrou com eles lá dentro. Ou seja, Deus ele está tão com você que ele não está interessado em te tirar do problema, mas ele está disposto a passar com você pelo problema, estar junto com você pelo problema. Aí eu falo para você, o que é mais maravilhoso? Deus te poupar do problema ou Deus passar com você pelo problema para que aquilo no futuro seja maturidade, autoridade, uma mensagem para o próximo. Olha como isso é poderoso e tremendo. E assim, isso é incrível demais, né? Porque ter essa confiança, ter essa certeza que mesmo atravessando o problema, o Senhor estará conosco, poxa, isso é motivo da gente ficar bem mais tranquilo, independente do problema que estiver passando, né? Que pode, para algumas pessoas, pode até parecer um discurso vazio, mas não, é uma realidade que nós precisamos viver, né? Porque, pô, você imagina, o exemplo que você deu, aqueles três jovens que estavam lá, não negaram o Senhor, não se prostraram diante da estátua lá que o rei Nabucodonosor criou e foram lançados na fornalha, né? E ali o episódio vai dizendo que ele manda aquecer tantas vezes Sim. mais, né, do que o normal, e os próprios soldados aquecendo, alguns morrem ali porque a chama Antes, né? vem Uhum. para cima deles, eles são lançados lá e eles passam ilesos daquela situação. Poxa, é algo maravilhoso demais, né? Eu até costumo brincar com algumas pessoas próximas que, poxa, falando desse episódio, se Deus os livrasse da fornalha, a história não seria tão interessante. Seria um negócio Exatamente. meio sem graça. Só que livrar na fornalha é que é o ponto-chave ali da história, né? Mesma coisa José também, que, poxa, José passa por umas situações muito complicadas e lá na frente José entende, fala para os irmãos, olha, não foram vocês que me lançaram na prisão, não foram vocês que me venderam, mas o próprio Deus foi conduzindo tudo aquilo que estava acontecendo para hoje eu estar aqui onde eu estou nesse momento. Somente o 02 ali do Egito é a posição que José chega, né? Então, é todo um processo, né, Milton? Que às vezes a gente e algumas pessoas não querem viver esse processo difícil, né? Que todo projeto de sucesso, toda vida de um certo sucesso, né? Vamos chamar dessa forma, tem um processo por trás, tem algo que veio acontecendo, né? O começo geralmente ele é muito difícil. Uma coisa que eu aprendi a valorizar muito são as pequenas conquistas, são as pequenas coisas. A gente estava até conversando antes de começar a gravar, falando de quando eu comecei aqui o canal e tudo mais. E em inúmeros momentos eu não queria mais, eu queria parar, não, poxa, não quero mais saber, tá crescendo minguado, tá parado, né? E talvez num pensamento de eu preciso bater logo 1.000 inscritos e 4.000 horas para poder começar a monetizar e fazer disso aqui um trabalho e abandonar
e largar o trabalho que eu tenho, que eu não gosto, porque a grande verdade é essa. O meio que eu ganho o meu pão hoje, para mim, eu fiquei um pouco traumatizado por conta de 2 assaltos trabalhando com motorista de aplicativo. No primeiro, quase vou conhecer o pai mais rápido, né? Ficar lá Nossa. tranquilo. No segundo já foi um pouco mais leve, mas mesmo assim são coisas que vão te deixando um pouco parado, né? Traumatizado de certa forma. Então, mas aí a ansiedade bate e a gente quer o projeto que precisa crescer, né? Porque nada já nasce adulto, né? Nós mesmos, né? Nós nascemos crianças, aprendemos a andar, falar, comer, daqui a pouco fica independente, e assim vai passando as fases da vida e que o crescimento é algo normal na vida de todo mundo e nos projetos de todos, né? Então é algo que a gente precisa valorizar e entender que no meio desse processo todo a gente vai sofrer e não tem como a gente fugir, né? Como você citou José, às vezes as pessoas estão interessadas mais no cargo, né, do que no processo que te leva ao cargo. Então, José, ele não foi apenas um governador do Egito, né, mas ele foi um sustentador de uma geração. Às vezes você está pensando só na posição. Não, é o governador do Egito, um cara poderoso, cheio de status e de fama. Mas Deus estava preparando um sustentador de uma geração. Por quê? Porque teve uma fome que assolou a terra. E José foi colocado por Deus ali para poder preservar aquela geração, que seria a geração que veio o nosso Senhor Jesus, porque Judá, irmão de José, pertencia àquela geração. Então, Deus ele promove um sustentador, né, alguém que sustenta a fome, né, dessa geração, e Deus coloca um homem totalmente restaurado emocionalmente, porque se José estivesse amargurado, ele teria colocado o plano de Deus por água abaixo, porque ele certamente teria se vingado de Judá, né, e teria mandado matar todos os seus irmãos, inclusive Judá, que vem o nosso Cristo, né? Então, para você ver como que o trabalhar de Deus, o processo de Deus é algo poderoso. Quem está no processo, valorize o processo. Ele é mais importante do que o resultado. O resultado todo mundo vai ver, todo mundo vai celebrar, mas o processo é seu, é meu. É um trabalhar de Deus em nós, é um treinamento de Deus individual, sem plateia, sem auditório, sem aplausos. É você e Deus. E é um lugar que é de anonimato, né? Então, as pessoas não gostam desses lugares. Verdade. E você falou algo da questão do processo que é bem interessante, né? O anonimato. Tem coisas que acontecem conosco no meio do processo que só a gente sabe, né? Que às vezes não é nem para falar com quem está próximo, né? E algumas pessoas falavam para mim que a vida de um pastor, seja pastor titular, seja um pastor auxiliar, é uma vida um pouco solitária em alguns momentos, né? Que vão ter momentos que a gente vai pedir e conversar só com Deus e não vai conversar com mais ninguém, né? E faz parte de um processo. E eu estou vivendo isso na prática, porque tem situações que eu não posso falar, né? Por exemplo, quando é de alguém, né, da igreja, então não posso compartilhar com outras pessoas e tenho que ficar só ali de uma questão que a pessoa colocou, de uma dificuldade, de um problema. E às vezes você olha assim, caramba, eu queria ajudar, mas não consigo. Aí você se isola e vai buscar em Deus uma resposta. E às vezes, num período complicado da vida, você vai ficar quieto na sua e pedir e buscar resposta em Deus, ou então no meio de um projeto que você. E assim, quando você fala de anonimato, é algo para mim muito importante, porque eu fujo do destaque. Sempre fui uma pessoa que nunca gostou muito desse negócio de ficar destacado e tudo mais. E eu amo o anonimato, né? Porque no anonimato a gente consegue eh, ser mais tranquilo, ser mais verdadeiro. Que parece que quando você está em evidência, as pessoas querem te forçar a ser algo que você não é. E muitos vão por esse caminho, né? Cria-se um personagem e que passa para todo mundo que não, todo dia está bem, todo dia está tudo legal, todo dia está tudo bom.
A exemplo das redes sociais, né? Como eu estou hoje inteiramente ligado com a internet, eu vejo algumas pessoas que eu acompanho e estão todo dia sorrindo com um sorrisão no rosto, uma casa bonita, uma mesa farta, e de vez em quando eu fico olhando assim e falei, até onde isso é verdade? Até onde Perfeito isso demais, né? é tipo aquele comercial de margarina Coelho, né? Aquela família, todo Sim, mundo reunido na mesa, e a família não briga, a família não discute. Eu, com 30 anos, eu nunca vi uma família daquele jeito. Nunca. Nem sei se esse tipo de família existe. Talvez no céu exista algo assim, né? Como um falecido amigo meu falava, a família padrão é só lá em cima. Aqui vai brigar às vezes na hora do café da manhã, na hora do almoço, que é o momento de comunhão, um vai querer lavar roupa suja, e isso é o ser humano, essa é a realidade. Então eu vejo que o processo ele é necessário, né? A gente precisa passar e não pular etapas, né? Eu acho que o não pular exatamente. etapas também é uma grande chave para isso, né? Igual na nossa vida, quem é criança não tem que ser adolescente. Criança é criança, adolescente é adolescente. O adolescente não é adulto, porque senão você vai queimando etapas, aí quando chega Né? determinada idade, já está cheio de É. traumas, cheio de feridas. E Deus não está interessado em livrar a gente do processo, do desconforto do processo. A gente que quer, né? Se a gente soubesse, oh Deus, dá um spoiler aí para ver, né, se eu vou aguentar ou não, mas não tem spoiler. E ele não vai livrar você do desconforto, cara, porque é o desconforto que vai produzir a maturidade, o entendimento, a autoridade que ele quer te dar. É o treinamento, né? Um treinamento da vida. E Deus não pode te poupar dele, porque ele está usando esse processo para te capacitar, para te aperfeiçoar para aquilo que ele tem para você. Verdade. E é um treinamento que é a vera, né? Não tem aquele negócio de, não, deixa eu resetar aqui, deixa eu parar É, e começa tudo de novo porque eu não estou aguentando. Não, já começou, vai é. passando, vai passando, vai passando. E isso é muito. Para algumas pessoas é um pouco desesperador, para outras já é mais tranquilo. Eu prefiro ficar com a parte de que, sendo desesperador, sendo mais tranquilo, Deus está no controle, e a gente não sabe de nada, a gente não consegue acrescentar um segundo na nossa vida, quanto mais saber de como vai ser a nossa vida no dia de amanhã, né? Eu, por exemplo, eu queria muito, né, como ser humano, saber como vai estar a minha vida daqui nem alguns anos, mas daqui a alguns meses, por exemplo. Mas ainda bem, eu fico feliz que Deus não dá esse tipo de confiança e a gente tem que passar pelo processo para entender. E lá na frente, entender, opa, hoje estou assim, mas olha só o que eu vim aprendendo lá de trás, né? Talvez eu trago muito isso no meu coração, que algumas coisas que eu quero não deram tão certo para me privar do orgulho. Eu tenho uma tendência a ser muito orgulhoso de toda uma construção familiar, de todo um estilo de vida que eu tive antes do Cristo. Então, são coisas que estão dormindo, né? Que não podem acordar de forma nenhuma e faz É, parte do ser humano, né? Tem uma certa predisposição a ser orgulhoso, a ser um pouco altivo, e as pessoas que estão ouvindo e assistindo podem falar: Nossa, mas você está falando disso? Não tem vergonha de falar das minhas dificuldades, não tem vergonha de falar dos meus problemas, que eu acho que o barato é isso, né? A igreja ela precisa entender que nós devemos ser assim, confessar os nossos pecados uns aos outros, e assim a gente vai exato. se ajustando, se ajudando com o auxílio do Espírito Santo, né? Então, fico tranquilo hoje de, não está indo, vai do jeito que está, né? Como uma vez falaram para mim, devagar já é rápido demais. Então, a gente precisa entender que as coisas têm um tempo para acontecer, tem um processo a ser passado, a ser cumprido e faz parte. Não tem jeito, né? Eu É, tenho certeza que eu não queria passar pelo processo que eu estou passando, assim como você também não queria passar sim. pelo processo que está passando. Então é bem nessa vibe Assim mesmo. como José também, com certeza, não queria passar, né, pelo processo, que com Claro que não. certeza foi bem desconfortável, né, foi bem desagradável. Mas o resultado, que é para a glória de Deus,
era o que tinha que acontecer e é o que acontece com a gente também. Essas coisas, Rafael, que você falou, estão escondidas no nosso coração. Todos nós temos essa ganância, essas coisas ocultas dentro de nós, porque é o pecado, né? O pecado, ele foi parcialmente resolvido, né? Os nossos pecados foram todos perdoados. Nós somos justificados diante de Deus, isso é uma ação declaratória. Deus nos declara justos, mas isso não quer dizer que o nosso caráter é justo, né? Nós ainda estamos aqui, assim, dia após dia, chegando à estatura do varão perfeito, mas vai chegar um dia onde nós não teremos mais essa condição de habitar num corpo pecaminoso. Mas até que esse dia chegue, nós estamos num processo, né? E aí nós não podemos negligenciar esse processo e muito menos desanimar, né? Desanimar faz parte. Você pode até se cansar, mas meu irmão, se reanima, faz como Davi, né, que se fortaleceu no Senhor, não sei se você lembra daquela passagem dos amalequitas que Davi tinha uma cidade lá que o rei de Gate deu para ele, que era Ziclag, e aí ele não foi para a guerra, que inclusive era contra o próprio Israel. O rei dispensou ele porque duvidaram que Davi poderia lutar em favor de Israel, então dispensaram Davi. Davi volta, né, com os seus valentes para casa, e quando ele chega, a cidade foi saqueada, as suas esposas foram levadas, e naquele momento os próprios valentes queriam apedrejar Davi, matar Davi, e começam a culpar Davi, né, por aquela situação toda. Então Davi fica ali, tipo, numa situação, num beco sem saída. E agora, o que eu faço? E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou a direção de Deus. Deus falou assim: Davi, vai atrás, que você vai recuperar, né, tanto a sua família como os despojos, e foi isso que aconteceu. Então nós, Rafael, precisamos ter esse discernimento. Existem momentos que a gente precisa parar e se fortalecer no Senhor. É um pit stop, né? Você para, né? Tô com sede, então vou beber água, tô com fome, vou comer. Como Elias, né? Que estava dormindo há muito tempo ali na caverna e aí acordou, foi despertado, comeu uma comida que o próprio anjo deu para ele, ele caminhou 40 dias, ou seja, existe um alimento para nós, existe uma água que você bebe, um alimento que você come, que te dá uma substância tão poderosa que você caminha por um bom tempo, mas vai chegar uma hora que você vai precisar se fortalecer de novo. E essa é a dinâmica da vida cristã. Ninguém é super-homem, cara. Ninguém aqui é X-Men. Ninguém aqui vive uma vida de plástico. Aqui é vida real, irmão. Aqui tem sofrimento, aqui tem choro, aqui tem desespero, aqui tem medo, aqui tem receios. É assim a vida. Verdade. Não é igual um videogame, né? Que você tem como É, parar e voltar para o último lugar que você salvou, um lugar seguro, e começar dali, né? Não. Ali não tem. exato. É uma vida só e não tem o continue, né? Exatamente. É É bem isso aí. dessa. Nossa vida é exatamente dessa forma, né? E, meu amigo, aproveitando que a gente É. está falando sobre o assunto sobre processo, né? O processo da vida e tudo mais. Essa semana me fizeram uma pergunta sobre os Hum, últimos acontecimentos da nossa nação, principalmente em especial o dia de ontem, né? Estamos gravando aqui no dia 8 de setembro, né? Dia 7 de setembro foi marcado pelas manifestações Brasil afora, apoio e não apoio ao presidente, e tudo mais. E uma uhum, vez um amigo estava conversando comigo recentemente, ele me perguntou o seguinte, ele falou: Rafael, você vê que a igreja está passando por um processo de uma transformação diferente nesse cenário que o Brasil está atravessando nesse momento, né, sobre a questão política, essa tensão que a sociedade ela tá vivendo, nessa polarização de amigos uhum, brigando um com os outros e pessoas deixando de sim. se falar por conta dessa questão política. E assim, eu queria saber de você, Milton, o que você acha? A igreja ela está passando, junto com esse processo que o país está vivendo atualmente, por um processo também para acontecer algo
diferente conosco? Olha, cara, eu quase assim não acompanho política. Já acompanhei muito, eu já tive muito mais envolvido nessa pauta aí, mas eu percebi, é uma questão minha, tá? Isso é uma questão pessoal mesmo, que isso para mim era uma grande distração, porque a gente fica às vezes misturando aquilo que não é da nossa alçada, sendo bem direto, né? A gente não, essa não é uma esfera de ação, na minha opinião, que tem a ver com o nosso encargo, que é a nossa bandeira, que é o Evangelho, né? Então eu busco a referência de Cristo. Cristo, quando esteve junto diante de um governante, Cristo esteve ali com Pilatos, né? Pilatos falou para ele assim: olha, se você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender ou para fazer o que eu quero? E Jesus diz para ele: olha, você não teria poder nenhum sobre mim se do céu não fosse dado. Então, quando eu olho para esse cenário político, e aí vai depender de cada um o entendimento que tem das Escrituras, eu entendo que um dia um rei voltará, né, e governará com o cetro de ferro, vai estabelecer a justiça, a paz, e esse será o governo perfeito. Até ali, até que se chegue ali, tudo que precisa acontecer vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente concordando ou não, sendo a ideologia que nós queremos ou não. E a Bíblia diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, né, que o espírito da iniquidade opera. Então, às vezes eu me sinto, meu irmão, como se a gente estivesse enxugando gelo, tá? Então, sobre essa questão, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu pouco consigo fazer essa leitura de que nós estamos passando por esse momento, porque Deus está alinhando, porque Deus está fazendo. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo que Cristo ele não se envolveu politicamente, mesmo quando esteve diante de um político, de um governante, Cristo ele não se envolveu. Então eu acho que nós estamos passando por aquilo que de fato teria que passar. Eu creio na soberania de Deus, que tudo já foi decretado por Ele, e se for preciso a gente passar, a gente vai passar, se essa for a vontade de Deus, a gente vai enfrentar. Agora, é lógico, eu sempre oro para que haja, né, paz, eu oro pelos nossos governantes, por aqueles que estão ali representando o povo. Quando eu vou votar, eu sempre voto baseado nos princípios que eu acredito, mas de verdade eu procuro me manter neutro em não entrar nessa esfera política, até porque a bandeira que eu defendo é o Evangelho. Até quero aproveitar e falar para você algo que eu percebi. Se nada contra, né? Todo cidadão é livre para se manifestar. Eu acho que isso é um direito, né? Como está previsto na Constituição, de liberdade de expressão. Mas eu gostaria muito de ver os irmãos também defendendo, assim, pregando o Evangelho com tanta veemência, com tanta contundência, como a gente viu ontem, né? Muitos irmãos saindo às ruas e eles estão no direito deles, mas que possamos também ter essa mesma garra para falar do Evangelho, porque o Evangelho transforma. O Evangelho tem o poder de transformar. Então, às vezes, a gente fica militando em uma coisa que a gente sabe que é passageira, que é terrena, e esquecemos daquilo que é eterno e celestial. Verdade, meu amigo. E vou te falar, eu concordo plenamente com o que você falou, porque eu acho que nós temos uma bandeira que é uma bandeira completamente diferente, né? Eu converso com algumas pessoas próximas e gosto sempre de enfatizar, né? Quando você vai comparar e ver o cenário político e ver duas posições de destaque,
eu tenho um pouco mais de familiaridade com um lado, né? Que é o lado mais para a direita. O que não significa que eu concorde exatamente com tudo que se é dito, com tudo que se é pregado. A questão da submissão às autoridades é algo que eu acho importantíssimo, né? Porque a própria Escritura vai dizer para nós que toda autoridade ela é sim constituída por Deus, seja um rei, como no Antigo Testamento, né? Ali na nação de Israel, para trazer o refrigério, ou seja um rei para trazer condenação e juízo para o povo. Deus está no controle de todas as coisas, ele tem tudo ali no controle de suas mãos, né? E você tocou em algo que eu já apanhei muito em relação a isso, e provavelmente vou continuar apanhando e vou apanhar agora de novo, porque nós tocamos nesse assunto, né? Eu queria muito que a igreja, num sentido mais amplo, ela defendesse o evangelho e pregasse o evangelho da mesma forma que se defende um time de futebol, da mesma forma que se defende uma Sim, bandeira partidária, né? Porque às vezes se defende muito algumas coisas e o evangelho fica para onde? Às vezes fica nem em segundo plano, fica em terceiro, quarto plano, porque o mais importante é chegar e nada contra para quem nos ouve e está nos assistindo, contra em relação ao que aconteceu no dia de ontem, 7 de setembro. Eu achei legal, achei interessante, né? Até meio que uma forma da galera poder ter um filtro, né, do comportamento de uma manifestação, do sim, comportamento de uma outra manifestação, e só dali da prática a gente já vê quais são as intenções de um grupo de outro. Mas eu digo que aquilo não é o todo na nossa vida. Foi um momento interessante? Foi um momento interessante. Teve alguma consequência? Acredito que sim. Quais? Não faço ideia ainda, mas a gente vai é, vendo com o passar do tempo, né? Ontem eu até brinquei e falei com um amigo que o que aconteceu 7 de setembro foi só um trailer do que pode acontecer num filme que está para estrear daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, né? Porque ver o povo assim, da forma que foi para a rua, para defender algumas coisas, eu confesso que eu fiquei meio assim, falei, a gente realmente está muito indignado e está questionando é. muito algumas coisas que são negativas e estão acontecendo. Só que existe Que, uma bandeira mais importante para se levar nesse momento. que é exatamente aquilo que a gente vê o retrato atual, e aí isso aqui não é uma crítica, é uma constatação, isso é pesquisa. 72% dos crentes não leem a Bíblia no Brasil. Aí você vai, 50% dos cristãos nunca leram o Novo Testamento inteiro. Isso aqui é pesquisa, tá? Inclusive eu tirei isso aqui lá do perfil da Viviane. 55% dizem não ter vontade de ler a Bíblia. Aí eu falo para você, a pessoa está envolvida, né, com essas questões políticas, mas ela não vive aquilo que é a identidade dela, né? Não busca viver aquilo que ela é em Deus e não busca ver qual é a referência que Cristo nos deixou. Então, com relação à política, eu sou assim meio que cético. Eu respeito, né? Não quero aqui, não é crítica nenhuma a quem apoia, até porque assim, né? O Brasil se tornou um país assim muito dualista, né? Se você fala que, por exemplo, se você não apoia, você é contra, né? Você já logo vão te chamar de comunista, esquerdista, e não é o caso, né? Então, assim, se você tem uma posição equilibrada, você não pode ter uma posição equilibrada. Você tem que tomar partido de algum lado. Eu não tenho que tomar partido de algum lado. Jesus Cristo foi crucificado no meio entre dois ladrões. E ele exatamente estava no meio, na cruz. Então, existe um ponto de equilíbrio que é a cruz. E é isso que eu quero para a minha vida, né? Se tem um amigo ou amiga que estão aqui ouvindo a gente, que apoiam, continue o que você acha que tem que ser feito. Porém, quanto a mim, né, eu procuro viver Cristo na minha vida e ter Cristo como a bússola, né? Ter Cristo como a referência. O que Cristo faria? Né? Cristo, diante de Pilatos, ficou calado, né? Ou seja, ele poderia muito bem
porque tem poder para isso, teria argumentos para isso, poderia ter muito bem falado com o governador, mas ele preferiu ficar calado. Então, eu também, perante essas coisas, eu prefiro ficar calado porque eu estou aguardando a vinda do rei, que vai resolver totalmente o problema desse mundo. Verdade. E assim, né, uma vez eu até levantei uma questão, e aqui deve ser a primeira vez que eu vou falar publicamente, que o Senhor, que é o cara tão agora perseguido, né, decorrente das atitudes que vem tomando, Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo e tudo mais, a igreja que entende que o mundo está manchado pelo pecado, ora também para que você encontre o Cristo. Assim como Lula, assim como Dilma, assim como gente de direita que não é cristão. Eu acho que essa tem que ser a ideia da igreja. Orar para aquele que não conhece o Cristo, conhecer o Cristo e ter uma vida transformada. E aí sim as coisas podem mudar no cenário nacional, na política, acabando ou diminuindo. Acabando, eu não digo que possa acabar, porque o pecado está aí ainda manchando, né, e zoando tudo, né, como é desde lá da após a queda. Mas é, dando uma melhorada. Então, a gente precisa levar a mensagem de Cristo para essas pessoas. A Bíblia, e é É, algo que o meu pastor fala muito comigo, nunca leve briga para o pessoal, porque a Bíblia vai afirmar que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim, não é contra pessoas, mas sim contra algumas coisas que atuam na vida de algumas pessoas, como dizem Efésios 6, nas potestades do ar, principados e tudo mais. Então, acho que a gente precisa voltar a esse ponto de equilíbrio, né? E entender que a gente não está ali brigando contra o próximo. O próximo a gente precisa amar. Aí o mundo vai entender que nós somos a igreja por darmos o testemunho é, que amamos uns aos outros e que cumprimos o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, como Deus deixa, né, como mandamento, não é uma sugestão que ele deixa para a gente, né? Jesus Cristo não fala, olha, se é, você quiser ou se você puder, ame o próximo como a ti mesmo. Não, ele é bem enfático, olha só. E aqui é um outro mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo. Então a gente é. precisa ter isso em mente. Os irmãos só não podem esquecer, Rafael, que nós temos um governador, nós temos um rei, e esse rei virá e vai governar na eternidade. E a nossa bandeira aqui tem que ser o evangelho, porque está escrito, né? Não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Então, meu irmão, você quer ver vida transformada? É o evangelho que transforma. Prega o evangelho, porque a justiça de Deus ela é revelada onde? No evangelho. Então, que a gente pare de se distrair com aquilo que é terreno e que a gente coloque o nosso coração naquilo que é celestial. Verdade, mano. E assim, então, fica esse recado aí para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E tenham um pouco de interpretação de texto básica para poder entender o que nós falamos, para depois, daqui a pouco, não ficar, ó lá, Sim, dois comunas conversando, pois ou é. dois extrema-direita conversando. Tem gente que é, desculpa a palavra, mas tem gente que é chata com esse negócio, né? Eles constroem toda uma conversa, pega um pedacinho dali do que É. foi dito e já vem Mas trazendo um monte de ideia diferente. o mundo gira, Rafael, em torno disso, né? É o filho pródigo, é o filho que ficou em casa e o filho pródigo. E tem o pai amoroso. Então, o mundo gira em torno disso. É do liberal e do legalista. E você tem que ter uma posição. Se você fica no meio, eles vão te colocar a roupa de um dos dois, né? E nós estamos aqui na cruz, nós estamos aqui no evangelho. A gente não quer tomar partido nem de A e nem de B, porque nós entendemos que essa não é a nossa mensagem. Pelo menos a minha mensagem não é essa. Não é para isso que eu vivo por uma outra mensagem, uma outra bandeira, que é a bandeira do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Verdade. Só um adendo aqui sobre essa questão desse momento que a gente vive, né? Tem um assunto que eu não posso, como é que eu posso dizer? Falar que existem dois.
melhores ou que todo mundo é melhor, não, que é o futebol, porque o Flamengo, evidentemente, é melhor do que todos os times do Brasil. Isso está escrito lá em Heresias, capítulo 13, verso 13. Ah, meu amigo, eu fico muito feliz pela oportunidade de coração, né? E aqui, deixando mais uma vez, expressando a minha alegria de estar conversando com você, porque ainda que eu tenha me emocionado vendo lá a live com a Vivi e tudo mais, né? Situação que você vive, né? O estilo de vida que você vive por conta da doença que você tem, que está atravessando esse momento. Eu achei muito interessante a gente direcionar o papo também por assuntos normais, porque a sua vida vai além dessa Sim. situação, entendeu? Então eu fico muito feliz, né? Que você pode ter certeza que você tem aqui um amigo, um incentivador. Começa esse projeto na internet aí, espalha a tua mensagem para a galera. Tem um monte de gente que precisa te ouvir, cara. Tenho certeza disso. Que tem pessoas que estão ali aguardando alguém que passa por esse problema e fala, olha só, eu tenho uma mensagem de esperança mesmo passando por essa situação, né? De levantar aquele que está caído. E, cara, eu me sinto muito honrado de ter essa oportunidade de conversar com você de coração, sinceramente. Estou muito feliz. Já chorei que eu tinha que chorar, então não vou chorar agora de novo. Então tá mais tranquilo. E até aqui por conta do nosso tempo, e daqui a pouco eu esqueci que hoje é quarta-feira, tem um estabelecimento aqui que começa a funcionar e coloca um som nas alturas Ah, muito sim. cedo, né? Aí acaba prejudicando. Então, a gente fica por aqui, né? O nosso papo de hoje. Já te deixo o convite para um 2.0, né? Para a gente poder Olha conversar só. sobre outros assuntos. E deixa aí para a gente as suas considerações finais. Quero deixar, Rafael, uma mensagem para o coração das pessoas que nos ouvem e nos assistem também. Dizer, cara, que independente da situação que você se encontra hoje, pode ser que hoje você esteja sorrindo, pode ser que você esteja chorando, mas o que importa é que você jamais se sinta só. Davi, no Salmo 23, ele fala algo muito simples e muito poderoso. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase, tu estás comigo, faz toda a diferença. Você ter a consciência e a convicção de que Deus está com você, mesmo quando você está sorrindo ou mesmo quando você está chorando. Porque de todos os problemas que você passa, ele não somente sabe, mas como ele passa com você, porque ele é uma vida dentro de você. Ele está tão interessado de viver isso com você que ele resolveu habitar e morar dentro de você. E isso é poderoso demais para ser negligenciado e poderoso demais para ser ignorado. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui conosco. Você, Rafael, um cara sensacional, um jovem cheio de Deus. Eu me sinto também assim privilegiado de estar com você. Conte comigo no que eu puder servir. Eu estou aqui. Amém? Amém, meu amigo. Muito obrigado aí mais uma vez, né? E uma parte que você falou agora no final só confirmou a mensagem que eu preguei hoje lá na igreja de manhã, que foi exatamente no Salmo 23. Então, Deus já Glória a dá Deus. uma, uma reforçada sobre tu estarás comigo. E eu chorava enquanto eu pregava aquilo, e agora eu tenho mais certeza ainda que mesmo que a minha vida não esteja fácil, mas Ele está comigo, está passando e curtindo esse momento que eu venho atravessando. Então, é isso aí. Muito obrigado mesmo de coração. Você É também, isso aí. aí que ficou conosco, muito obrigado pela sua paciência, por ter nos ouvido e aqueles recados que eu gosto sempre de dar no final, que você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos, coloque aí nos comentários, dê seu feedback positivo ou negativo, não importa.
A gente está aqui para te ouvir também e melhorar dentro daquilo que nós precisamos melhorar, mas, como sempre pedimos a vocês, nos respeitem, porque essa é a nossa opinião, é o nosso ponto de vista baseado nas Sagradas Escrituras. Valeu, galera. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos